Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya cantando Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada aqui era pra gente ele ter acompanhado no harmônio. Não sabe tocar Jayarada no harmônio? Sei. Boa noite, Hare Krishna! Vamos dar boa noite para quem está online aqui com a gente. Temos o Jorge Bruno, a Larissa Chagas e a Gisela Paniagua. Bem-vindos, boa noite. Se vocês quiserem colocar de onde são aí, eu vou só botar uma legendinha aqui, né? Porque às vezes a pessoa entra, não sabe nem do que se trata. É bom saber, vou fixar um comentário aqui. Nós vamos ler a Bhagavad Gita. Hoje é o verso 1 do capítulo 1. Primeiro verso da Gita. No primeiro dia do ano, olha! Na verdade, a gente já começou a ler esse verso, só que eu não li todo o comentário. Então, vamos continuar a leitura do comentário, né? Boa noite, Vitor Ramos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Deixa eu só também mostrar aqui o pessoal que está ao vivo conosco. Temos aqui Angeli, mais conhecido como Gandharva. Temos também Lokanata. Temos Bhakta Breno e a Bhakti Devidasi. Haribo. E o Giorgio Bruno disse que é da Vila Kennedy, aluno de Haridarshana. Hare Krishna. É, Campo Grande?
Temos mais uma de Campo Grande aqui, ao vivo. Então, nós estamos lendo o capítulo 1 da Bhagavad Gita, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Hoje a gente, na verdade, vai continuar o comentário de Prabhupada, que já lemos um parágrafo. Vamos ver se a gente termina os 2 últimos parágrafos hoje, tá bom? Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Esse é Bhaktivedanta sabe de cor. Dhritarashtra Uvacha, o rei Dhritarashtra disse: Dharma Kshetre, no lugar de peregrinação, Kurukshetre, no lugar chamado Kurukshetra, Samaveta, reunidos, Yuyutsavaha, desejando lutar, Mamakaha, meu grupo, filhos, Pandavaha, os filhos de Pando, Cha, Eva, de certo, Kim, o que, a Kurvata, fizeram eles, e Sanjaya, ó Sanjaya. A tradução: Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pando depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra desejando lutar. Então, como eu disse na aula passada, que a gente começou a ler esse livro, esse verso, parece aparentemente um verso que não tem muita filosofia, né? Só mesmo contextualizando ali o que está acontecendo, né? Como é que começa ali, Dhritarashtra perguntando para Sanjaya o que está acontecendo na batalha. Mas Prabhupada vai explicar agora nos comentários e no seu significado como essas palavras de Dhritarashtra mostram tanta coisa, né? Mostram ali os valores dele, mostram assim, a personalidade de Dhritarashtra e como a gente já pode, obviamente, filosofar em cima disso, né? Então, Prabhupada diz o seguinte: os assuntos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, conforme descritos no Mahabharata, formam o princípio básico desta grande filosofia. Sabe-se que esta filosofia desdobrou-se no campo de batalha de Kurukshetra, que desde os tempos imemoriais da era védica é um lugar sagrado de peregrinação. Foi falada pelo Senhor quando ele esteve pessoalmente presente neste planeta para orientar a humanidade. Então, olha a importância que Prabhupada está dando a esse verso, a esse primeiro verso, aparentemente sem muito significado, né? Por Dhritarashtra perguntar para Sanjaya assim: Sanjaya, o que eles fizeram, meus filhos e os filhos de Pando, reunidos nesse lugar de peregrinação chamado Kurukshetra, né? Que é o verso Dharma Kshetre Kurukshetre, né? Ou seja, Dharma Kshetre, que é esse lugar sagrado, lugar de peregrinação, chamado Kurukshetra. Então, por que Prabhupada está dizendo aqui que, na verdade, esses assuntos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya é o princípio básico desta filosofia? Porque isso está mostrando justamente que Krishna, ele veio há 5.000 anos para orientar a humanidade acerca dessa filosofia, né? Desses ensinamentos, onde? Em um lugar sagrado, em um lugar de peregrinação, né? E o fato dessa batalha ter sido também, ter ocorrido num lugar sagrado, num lugar de peregrinação, também tem grande relevância, né? Não é à toa que ali estava o próprio Deus, a suprema personalidade de Deus, pessoalmente presente, orientando toda a humanidade acerca de tantos assuntos importantes, né, e filosóficos. Boa noite, Devahuti, Hare Krishna, feliz ano novo a todos. Então, continuando aqui a leitura, as palavras de Prabhupada. A palavra Dharma Kshetre, lugar onde são executados rituais religiosos, é significativa porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou a seu secretário Sanjaya: o que eles fizeram? Ele estava seguro de que seus filhos e os filhos de seu irmão mais novo, Pando, estavam reunidos naquele campo de Kurukshetra, determinados a guerrear. Todavia,
Todavia, sua pergunta é significativa. Ele não quis que houvesse um acordo entre os primos e irmãos e queria saber ao certo que destino teriam seus filhos no campo de batalha. Aqui já tem bastante coisa, né, pra gente falar. Por exemplo, Prabhupada diz, né, que Dhritarashtra, ele tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade que seus filhos obtivessem a vitória final. Na verdade, no fundo do coração dele, ele sabia que os Kurus iam perder. Né? Ele tinha noção da grandiosidade de Krishna e como Krishna estava do lado, né, dos Pandavas, ele sabia que por ser Krishna, num lugar sagrado, estar do lado dos Pandavas, ele sabia que a maior possibilidade era da vitória pro lado dos Pandavas. Mas aquela coisa de pai, né, e também o orgulho dele, querendo de alguma forma que seus filhos ganhassem, né, isso fazia com que ele ficasse em dúvida. Mas no fundo ele sabia, né, a dúvida nada mais é do que o desejo dele de que os seus filhos ganhassem, né. E aí ele pergunta para Sanjaya, né, o que eles fizeram. Então Prabhupada explica que ele sabia o que eles estavam fazendo. Ele sabia que existia guerra, que eles estavam lá para lutar, os dois lados, né, Kurus e Pandavas. Mas quando ele faz essa pergunta, né, ele estava seguro de que seus filhos e os filhos de seu irmão estavam reunidos naquele campo. Todavia, sua pergunta é significativa. Ele não quis que houvesse um acordo entre os primos e irmãos e queria saber ao certo que destino teriam seus filhos no campo de batalha. Né? Então, no fundo, ele só estava preocupado com os seus filhos, né? Com os Kurus. Então, ele sabia que existia uma guerra, mas no fundo ele queria saber, olha, o que está acontecendo com os meus filhos, né? Como se designou que a guerra fosse travada em Kurukshetra, que em outra passagem dos Vedas é mencionado como um lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu, Dhritarashtra ficou muito receoso da influência que o lugar sagrado exerceria no resultado da batalha. Então ele também sabia que além de ter Krishna, né, ali presente, ele também sabia que o lugar, por ser um lugar sagrado, também poderia influenciar esse resultado, né? Então a preocupação dele é porque no fundo ele já sabia o que ia acontecer com os seus filhos. Sabia muito bem que isto influenciaria favoravelmente Arjuna e os outros filhos de Pandu, porque por natureza todos eles eram virtuosos. Sanjaya era discípulo de Vyasa, em virtude do que, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya foi capaz de ver tudo o que se passava no campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto estava nos aposentos de Dhritarashtra, e assim Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no local. Na aula passada eu expliquei, né, que a gente tinha ali uma cena inicial, que vocês já devem conhecer, de Sanjaya tendo uma visão mística do campo de batalha, do que estava acontecendo, né, e ele passa então a Dhritarashtra tudo que ele vê no campo de batalha, né? E Dhritarashtra então está perguntando o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra desejando lutar. Essa fala de Dhritarashtra também, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, que é o verso Mamaka Pandavas Chaiva, né? Mama, meu, então Mamaka Pandavas, os meus filhos e os filhos do meu irmão, mostra também como Dhritarashtra, ele via realmente uma diferença entre os dois, né? Porque na verdade todos eram Kurus, todos eram da mesma dinastia, né? A dinastia dos Kurus. Só que Dhritarashtra, com seu orgulho, a sua inveja do seu irmão Pandu, ele mesmo e também os seus filhos, né? Se colocam como diferentes, né? Vocês são os Pandavas e nós somos os Kurus, né? Desejando tanto o reino, o poder, eles sempre se colocaram como eu e eles, né? Então, quando Dhritarashtra pergunta para Sanjaya o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, isso mostra também como ele não vê, tem uma visão deturpada, né, da realidade, e não vê assim todos como da mesma dinastia, todos como os Kurus, né? Então é isso, esse é o significado de Prabhupada, desse importante verso, né?
de fato, o fato, né, de ser Dharmakshetra, veja a palavra Dharma, né, que pode ser traduzida como justiça, dever religioso, religião, enfim, tantas coisas, né? O fato da guerra ser em Dharmakshetra, um lugar sagrado, um lugar onde vai se concretizar a justiça, né, com certeza influenciaria, assim como o Dhritarashtra estava prevendo, influenciaria o final dessa batalha, né? O resultado, que eu estava procurando a palavra, o resultado dessa batalha, né? E não só isso, porque também Krishna estava do lado dos Pandavas. Enfim, existem vários argumentos para já no primeiro verso a gente saber que os Pandavas iam ganhar essa batalha, né? Quem leu Mahabharata, eles eram mais virtuosos, a batalha foi num lugar dármico, eles tinham a suprema personalidade de Deus do lado deles, né? Então tudo indicava que realmente eles seriam os vencedores. E a Gita iniciar com essa pergunta de Dhritarashtra, com essa dúvida, que na verdade não é dúvida, é medo, né? É muito significativo, né? Ele sabia realmente já o resultado, Sanjaya também. Nem precisava de um secretário com um olhar místico, né? Com poder de visão de longe para saber o que aconteceria. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo? Deixa eu dar boa noite para quem chegou aqui depois. Rosana Guimarães, o Giorgio de Vila Kennedy ainda está aí com a gente. A Vraja Gopi, que está aqui cozinhando para as deidades. A Mônica Stenhages, que eu acho que é de Búzios, se eu não me engano, está aí com a gente, Hare Krishna. E olha só quem está aí, Gláucia Gomes, capacitação pessoal oficial. Tudo bem, Gláucia? Eu conheci a Gláucia lá na Ecovila Govardhana, no Natal. Nos conhecemos pessoalmente, foi um prazer. E agora ela está aqui assistindo a aula, ok? Então é isso, hoje o significado foi curtinho, porque na verdade eu comecei a leitura desse verso na aula anterior e eu já tinha lido, né, o primeiro parágrafo e a gente falou bastante coisa e ficaram faltando só agora os 2 últimos parágrafos que a gente conseguiu sanar. Então amanhã a gente continua com o verso 2 do capítulo 1 da Bhagavad Gita, ok? Hare Krishna, Haribol, Gláucia, Srila Prabhupada, Ki Jai.